Vamos falar hoje sobre ciclos de potência, tá? Com uma continuidade do que a gente tem visto. A gente viu nas últimas aulas, a gente comentou um pouco sobre ciclo de Carnot, como sendo aquele ciclo mais eficiente, o ciclo que mais produz potência, dada uma determinada entrada, isso quer dizer eficiência, né? A gente falou um pouco sobre refrigeração, então a gente vai voltar para poder falar sobre ciclos de potência a gás, e aí tem algumas considerações que eu queria fazer com vocês aqui sobre isso, tá? Então vamos ver o quanto a gente consegue avançar, mas esse deve ser o assunto das próximas 2 ou 3 aulas, ciclos de potência e refrigeração, tá? Aí quando a gente fechar esse assunto, a gente faz alguns exercícios e toca o barco, tranquilo? Então vamos lá. O que eu quero dizer com ciclos de potência? Então, a gente já tem um desenhozinho esquemático, uma simplificação do que seria o ciclo de produção de potência. Então, a gente tem aquele desenhozinho esquemático para a gente entender as energias envolvidas, né? Então, a gente sabe que a gente tem transferência de calor da fonte quente para a máquina, a gente tem um despejo de calor da máquina para a fonte fria, e a gente tem uma execução de trabalho. E essa execução de trabalho é o objetivo do ciclo de potência, ok? Então, só que isso daqui está muito longe do que você precisa para poder você conseguir chegar na realidade. Só que aí a gente precisa começar a trabalhar o seguinte, aquela questão de expectativa e realidade, sabe? Então, para que eu consiga modelar um determinado sistema, e aí o que eu quero dizer com modelar um determinado sistema? Eu tenho que equacionar aquele sistema. Então, modelar é transformar em uma linguagem matemática um fenômeno físico. Então, para que eu faça isso, ou para que eu consiga fazer isso e terminar ainda hoje, a gente precisa de uma série de simplificações. E aí essas simplificações acabam custando a gente precisão. A gente acaba perdendo um pouco da precisão, mas isso não tira um mérito de você conseguir entender os fenômenos e, principalmente, quais são os parâmetros mais importantes para você alterar e ali você ter o ganho de eficiência do seu ciclo, ok? Então, só para a gente conseguir colocar alguns conceitos básicos aqui, o que eu quero dizer com um ciclo de potência, né? Eu quero dizer que é um ciclo idealizado. Eles são ciclos idealizados. E aí eles têm o objetivo de conseguir reproduzir a prática que é feita com os determinadas, as diversas máquinas que você tem disponível, tá? Então, se eles são idealizados, você sabe que eles não têm nenhuma fricção, então não tem atrito na sua execução, no seu funcionamento. Além de não ter atrito, você faz todas as expansões e compressões de uma maneira de quase equilíbrio, ok? Então, as expansões, elas são reversíveis. Então, mais um fator de idealidade, ok? Então, qualquer tubulação, você vai desconsiderar a perca de carga e transferência de calor. Obviamente, dentro dessa máquina aqui, você tem tubulações que interconectam os diversos equipamentos. Na realidade, você tem essa perca de carga, mas para fins de modelagem aqui no nível que a gente precisa, a gente vai desconsiderar essa perca de carga, tá? Então, uma coisa interessante, eu não sei se vocês já tinham percebido, mas quando a gente desenha um gráfico de pressão-volume, pressão-volume, a gente tem aqui, então, a execução na área, vamos supor que a gente está na área de gás aqui, então a gente está longe do domínio de saturação,
Se você desenhar aqui qualquer que seja o formato do seu ciclo, então, qualquer que seja esse formato, você tem algumas áreas interessantes aqui, tá? Então, aqui nessa região, você tem o que é chamado de trabalho líquido. Essa região corresponde ao trabalho líquido executado no sistema. Se você calculasse a área em cima dessa curva vermelha aqui que eu estou desenhando, desse processo, ela estaria aqui cobrindo toda a região até embaixo. Isso é o trabalho total fornecido. Aí o trabalho que, como se fosse o trabalho que entrasse dentro do sistema, ou a energia que entra no sistema, melhor, né? O calor que entra no sistema. E aqui embaixo seria o calor que é rejeitado pelo sistema. E aqui a diferença entre um e outro dá justamente o trabalho líquido. Do que eu quero dizer isso? É justamente aquele balanço de energia aqui que a gente faz, que tudo que está entrando vai ter que ser igual ao que está saindo. Então, o calor da fonte quente vai ter que ser igual ao calor da fonte fria, mais o trabalho. Ok? Então, esse trabalho líquido do sistema, num gráfico PV, é dado pela área que é contornada pelo ciclo. Ok? Um outro dado interessante é quando você tem o diagrama TS. Então, no diagrama TS, se eu desenhar isso, um processo dessa forma, se ele for um quadradinho aqui direitinho, você já sabe quem é esse ciclo, quem é um ciclo que se apresenta como um quadrado no diagrama TS. É um ciclo que tem duas etapas adiabáticas e duas etapas isotérmicas. Então, isso aqui, se esse ciclo for reversível, e ele o é, pelas considerações que a gente tem feito, isso aqui pode ser um ciclo de Carnot, né? Então, essa área vermelhinha aqui é justamente a diferença entre o calor que está sendo fornecido no sistema, ou seja, essa, esse ponto de temperatura mais alta aqui é equivalente à temperatura da fonte quente, e esse ponto de temperatura mais baixa é equivalente à temperatura da fonte fria. Então, tudo que você opera entre temperatura da fonte quente e fonte fria, você está sabendo que está entrando calor na fonte quente, está saindo calor na fonte fria. Então, a diferença entre um e outro, que é justamente a diferença entre essas áreas, que é essa área roxa, vermelha, sei lá, que cor é essa aí, fornece para a gente o trabalho desse ciclo, ok? Então, o trabalho que está sendo produzido por esse ciclo. Isso é importante porque sempre que a gente desenhar o gráfico, você está vendo que no diagrama PV e no diagrama TS, essa área que está contida dentro dos pontos do ciclo vai te fornecer o trabalho líquido, tá? Então, era só uma observação que eu queria trazer para a gente aí. Bom, dadas essas regras iniciais, essas observações, então a gente pode pensar. Eu sempre desenhei para vocês um ciclo de Carnot, mas eu nunca fiz uma proposta de equipamentos do ciclo de Carnot. Isso é porque o ciclo de Carnot é muito difícil de você conseguir colocar ele em prática, tá? Para você colocar o ciclo de Carnot em prática, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente teria que fazer e quais são os desafios aqui, né? Se eu conseguir desenhar. Ok, então, é, vou botar aqui os númerozinhos de 1, 2, 3 e 4. O equipamento, então, esse aqui, não, deixa eu botar coisa diferente aqui, ficar mais próximo do que a gente já viu antes. Então, deixa eu fazer essas interligações entre esses equipamentos.
Então, aqui vai ser ponto 1, aqui vai ser o ponto 2, aqui ponto 3 e aqui ponto 4. Entre 1 e 2, a gente vai ter um processo, que é um processo isotérmico. No caso, eu estou fazendo uma expansão isotérmica, ok? Qual é o equipamento de processo que eu utilizo para poder realizar a expansão? Vamos lá, acorda aí, né, galera? Qual equipamento que você utiliza para poder fazer expansão? Você pode fazer expansão em compressor? Você pode fazer expansão em bocal? Então, se você está expandindo, normalmente você utiliza uma turbina para poder fazer essa expansão, certo? Então, se é uma expansão isotérmica, eu estou utilizando uma turbina. Isso daqui é uma turbina que opera numa temperatura constante. Esse equipamento, só para vocês conseguirem traçar como uma realidade, é um equipamento muito difícil de você conseguir operar. Porque à medida que você aumenta o volume específico da substância, a tendência dela é alterar a temperatura. A energia que ela vai utilizar, que está mais disponível, é justamente a energia interna dela. Então, quando ela consome essa energia interna, ou essa entalpia daquela corrente, ela acaba reduzindo a temperatura. Ela tem a tendência de reduzir a temperatura por essa expansão. E você manter essa temperatura é complicado, ok? Mas vamos considerar que a gente está conseguindo fazer isso para a gente ter uma máquina que opera como o ciclo de Carnot, tá? Então, entre 1 e 2, a gente tem uma expansão isotérmica. Entre 2 e 3, eu sei que eu tenho que ter um processo que seja isentrópico, tá? Então, se isso daqui é o ciclo de Carnot, a gente está operando, então, nessa região, daqui para cá, a gente está aumentando a entropia, eu estou expandindo o sistema numa temperatura constante, e agora eu vou continuar expandindo o sistema, só que agora, 1, 2, agora eu estou indo de 2 para 3. Então, eu vou continuar expandindo o sistema, só que dessa maneira a entropia constante. Então, continua sendo uma expansão isentrópica. 3 para 4, 3 para 4 é isotérmico, mas agora aqui é uma compressão, tá? Compressão isotérmica. E aí, o último ponto, a última etapa do ciclo, 4:1, 4 para 1, você também tem uma compressão, só que essa compressão é isentrópica, ok? Então, a gente tem aqui já o ciclo de Carnot à disposição dos equipamentos. Observa que eu estou utilizando o mesmo crank, né, o mesmo eixo para poder movimentar os compressores e as turbinas. Então, é como se eu estivesse já fazendo o saldo ali do que está entrando e saindo de trabalho do sistema. Então, onde é que entra ou sai calor aqui nesse sistema? Nessa expansão isotérmica, eu devo adicionar ou eu devo remover calor para manter a temperatura do sistema? Repetindo a pergunta. Durante uma expansão, uma turbina expandindo um determinado fluido, eu tenho que adicionar ou eu tenho que remover calor para manter a temperatura constante? Adicionar. Adicionar calor para essa substância. Então, nessa etapa aqui, eu tenho que fazer uma injeção de calor dentro desse sistema. Quando a gente está pensando, então, no contrário, que é durante uma compressão isentrópica, se eu estou comprimindo, a tendência daquela substância é aquecer, eu preciso remover calor para manter a temperatura constante. Então, entre a etapa 4 e 1, eu tenho que remover calor da substância.
ok? Então, aqui está como se fosse onde ficam os reservatórios quentes e frios aqui desse processo. E a saída de trabalho, onde é que fica a saída de trabalho nesse sistema? Fica justamente nos eixos que são ligados na expansão, correto? Então, quando o fluido está se expandindo, ele está jogando o trabalho para fora do sistema. Então, a sua saída de trabalho se dá nesse ponto, ok? Isso é o ciclo de Carnot. Ele é um ciclo de máxima eficiência, mas ele é um ciclo que não opera dentro da realidade, ok? Porque não tem como você operar, fazer essa operação desses equipamentos, primeiro, de maneira isentrópica perfeitamente, porque nenhum processo real é um processo completamente reversível, porque é um processo que você não consegue ver acontecendo, ele acontece muito devagar, porque ele é completamente reversível a cada etapa dele. Além disso, essa questão de você ter uma turbina isotérmica é uma questão muito complexa, assim como tem um compressor também isotérmico, ok? Mas esse é o ciclo de Carnot, isso seria a operação de um ciclo de Carnot com equipamentos de processo, tá? Existem outros ciclos, então, que são interessantes porque eles começam a ajudar a gente a entender melhor como é que as coisas operam. Então, eu vou começar a falar, então, dos ciclos a ar, e depois a gente vai falar sobre ciclos a vapor. No livro de vocês só tem ciclos a vapor, tá? Mas aí a gente está fazendo essa complementação com esse conhecimento aqui de ciclos a ar. Onde é que você estuda ciclos a ar? Professor, Você pode estudar ciclos a ar no Cengel, tá? professor, uma dúvida. Oi. Porque nessa parte de ciclo de Carnot, eu não entendi por que que o calor que está saindo é no processo 4:1, porque ele é o isentrópico. Aí não era para ser do 3:4? É no 3/4 mesmo. Eu que errei. Deixa eu consertar aqui. Vamos verificar o 2 aqui. Isoentrópico, né? Eu coloquei justamente onde não era para colocar. Aí, no caso, tem que ser o equipamento que está entre isotérmico, entre 1 e 2. É nesse equipamento aqui, entre 1 e 2. Ok? Então, é na turbina, não é na corrente. Tranquilo? Isso aí, valeu. Então, ciclos a ar e ciclos a vapor. Então, o Koretsky tem o suficiente sobre ciclo a vapor. Então, ciclos a vapor aqui é basicamente o ciclo Rankine. Ciclo Rankine é quando você utiliza vapor para produzir potência. A gente tem, e ciclos a ar, você tem vários tipos de ciclos a ar, né? Ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo Ericsson, ciclo Stirling, ciclo Brayton. É, os mais importantes aqui, em termos de volume de trabalho, seriam Otto, Diesel e Brayton. Ericsson e Stirling são modificações dos outros para aumento de eficiência, tá? E desse daqui, o ciclo Rankine, que é o ciclo a vapor, tá? É interessante, então, a gente perceber que aqui no Ceará mesmo, a gente tem um ciclo de produção de potência que é Rankine. Esse ciclo Rankine é, da EDP, é, é da, é uma empresa que é a Energia de Portugal, que tem uma empresa aqui no Porto do Pecém que opera de acordo com o ciclo Rankine, que utiliza vapor para produção de potência. E a gente também tem um ciclo Brayton de produção de potência, que é, na verdade, um modificado, né? As turbinas, elas operam tanto com diesel, ou seja, com combustível líquido, quanto com gás. E isso é da Termoceará. É um ciclo que, há alguns anos anteriores, a gente conseguiu até fazer uma visita com a disciplina de termodinâmica para dar uma olhada na turbina e tal. Foi um negócio bacana. Mas aí, com esse negócio de pandemia, esquece, né? Pô, enfim. Nesse caso aqui, então, a gente consegue
perceber que esses dois ciclos são os ciclos de produção de potência a nível industrial, ou seja, são os ciclos que você consegue utilizar para produzir uma grande quantidade de potência. A gente consegue alimentar uma parte da cidade através da operação dessas usinas, enquanto que o ciclo Otto e o ciclo diesel, eles estão mais relacionados com pequenas produções de potência. Então, é um gerador para uma festa que você vai fazer, então, normalmente, esse gerador é a diesel. O carro que opera aí opera de acordo com o ciclo Otto. Então, pequenas produções de potência são feitas com motores menores, eles acabam perdendo eficiência por serem menores também, mas, enfim, é o que tem disponível, é o que acaba sendo comercialmente viável para poder você conseguir executar esses trabalhos. Então, essa é uma visão geral dos tipos de ciclos. O que a gente pode fazer agora é começar a entrar e começar a conversar sobre os ciclos AA propriamente dito. Então, ciclos AA tem algumas considerações quando a gente está falando desse tipo de ciclo. É engraçado porque a gente fala que é ciclo, mas na verdade é um sistema aberto. Então, você tem, para explicar melhor, né? Você tem aqui a operação, você tem a entrada aqui de ar, combustível, e você tem aqui produtos de combustão. Então, observa que o ciclo é aberto. Você joga alguma coisa dentro e ele cospe alguma coisa fora. Só que se você considerar estado estacionário, é como se você conseguisse retornar para o ponto inicial. Então, quando você joga ar dentro do ciclo, você acaba conseguindo manter aquele ponto 1 como se fosse fixo, o mesmo ponto 1 sempre. Ok? Quais são as hipóteses que a gente traz quando a gente está falando de um ciclo a ar? Obviamente, o fluido de trabalho é o ar. Ele é considerado um gás ideal. Além disso, todos os processos são reversíveis. O processo de absorção de calor na fonte quente é substituído pelo processo de combustão. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao invés de você ter um reservatório que tem uma temperatura bem alta, aqui como sendo um reservatório da fonte quente, na verdade eu estou substituindo esse reservatório de fonte quente, esse reservatório infinito de energia, pelo processo de combustão do combustível, né? Então, a queima do combustível te fornece o calor para a operação do sistema, ok? Além disso, a rejeição de calor na fonte fria, ela é substituída pela exaustão dos produtos. Então, isso daqui é a idealização dos processos que utilizam ar. Qual é a consequência dessa idealização? É que quando você tem aqui um sistema, um ciclo que está operando, então, quando você tem alguns gráficos desses, principalmente em análise dinamométrica de produção de potência, né? Quando você
utilizam um motor para estudar a potência do combustível, a energia disponível no combustível, a eficiência do arranjo do motor. Isso faz com que você saia de um ciclo idealizado que se comportaria mais ou menos assim, dessa forma, ele acaba sendo desenhado mais ou menos assim. Algum comentário? Então, o que seria esse desenho preto com as etapas bem delimitadas, bem desenhadas? Você acaba ficando muito arredondado, perdendo um pouco da precisão. Aquela história da modelagem, do custo da modelagem para o entendimento do processo. Ok? Então, sem mais enrolação, então, os ciclos específicos. Ok, o primeiro ciclo que eu queria conversar com vocês é o ciclo Otto. Então, o ciclo Otto é chamado de Otto porque foi o Otto que fez, tá? O Nicolaus Otto que desenrolou esse negócio. Então, como é que ele funciona? É o ciclo de produção de potência do carro, tá? Então, você tem a entrada da mistura combustível e ar. Então, essa mistura ela já entra no carro feita ali dentro. No carro não, né? No pistão. Então, dentro do pistão, você tem então o processo de entrada disso, você tem a compressão dessa mistura, o acionamento de uma centelha. Então, você precisa de uma centelha inicial para poder você fazer a detonação. Dessa detonação e da expansão desses gases, você acaba tendo o aumento da pressão, a realização do trabalho e depois a exaustão. Então, só para poder eu desenhar aqui devagarzinho, tá? Então, você tem aqui o pistão. Você tem aqui duas válvulas, que são as válvulas de admissão, tá? Então, essas válvulas de admissão, você tem uma de admissão e uma de exaustão, ok? Essa válvula de admissão, ela permite a entrada, então, da mistura ar mais combustível. Você tem aqui o negocinho que a gente chama de vela. O que é essa vela? É justamente como se fosse um produtor de centelha, tá? Você passa a corrente e aí ele arma um arco elétrico e aí esse arco elétrico ele acaba produzindo uma centelha dentro do pistão e detonando combustível. Mas nessa primeira etapa você tem a entrada do ar e aí, por consequente, para você fazer essa entrada do ar, deixa eu só redesenhar essa posição do pistão. A entrada do ar é feita com o pistão nesse tempo aqui, ou seja, ele está com pouco espaço, e aí o que ele faz é se movimentar para baixo para poder permitir a entrada do combustível. Então, a primeira etapa é a entrada, ou admissão. A segunda etapa, então, você já tem a entrada completa da mistura ar-combustível, e o que você faz agora é executar a compressão. Então, a direção do pistão é essa. A segunda etapa é a compressão. E aí durante a compressão, a válvula de admissão e a admissão e descarga da mistura ar-combustível, ela está fechada, tá? Então, você consegue aumentar a pressão. Depois da compressão, você tem uma outra etapa. E aí, essa etapa é justamente a parte da detonação. Você está, então, aqui com o pistão lá em cima. Você tem um acionamento da centelha. E aí,
pela detonação, você tem justamente a realização do trabalho, ou seja, você tem a expansão abrupta desse pistão que está ligado num negócio chamado virabrequim. E aí esse virabrequim é justamente a conexão de vários desses pistões, cada um deles está num tempo diferente, e aí isso faz com que você tenha o movimento do pistão. Deixa eu procurar aqui uma imagem de um virabrequim para quem não tem... Pronto, isso aqui é um virabrequim, tá? Observa aqui, esse aqui, cada cabecinha dessa daqui é como se fosse um pistão. Esse aqui deve ser um motor em V, por exemplo. O arranjo desses pistões está em V, e aí isso faz com que você tenha a direção do esforço de uma forma que você pode produzir até mais potência. Então, cada pistão desse está amarrado, ou seja, está fixado num ponto do virabrequim e é responsável por como se fosse uma ajuda de um determinado movimento desse virabrequim. Então, isso faz com que você tenha cada cabeça de pistão dessa está num determinado tempo diferente. Aquelas que estão precisando de trabalho estão recebendo o trabalho do movimento do virabrequim a partir daquelas que estão no movimento de expansão, no tempo de expansão. Então, isso faz com que você tenha um movimento do, do virabrequim e aí você tem a distribuição da potência para as rodas do carro, por exemplo, entendeu? Se não for para as rodas do carro, com a intenção de movimentação, você tem a movimentação direta de um determinado componente. Os motores menores de serra elétrica, de moto, eles não são muito ligados nesses quatro tempos que a gente está desenhando aqui. Eles são mais motores de dois tempos. Então, o que muda é o tipo de distribuição, as etapas aí que a gente está vendo, tá? Então, compressão, aqui você tem a terceira, que é a detonação. E aí, por último, a exaustão. Então, quando você está após a detonação, você tem o reinício, então você está aqui embaixo no pistão e está com um movimento ascendente. Nesse ponto 4, você tem a exaustão. Então, aqui nesse caso, a válvula de admissão está fechada, enquanto que a válvula de descarga está aberta. Então, você permite a passagem da exaustão dos gases. Essa etapa de detonação e a etapa de exaustão são aquilo que a gente considerou como sendo a absorção de calor na fonte quente e a rejeição de calor na fonte fria, ok? Então, isso é chamado, então, esse é um motor de quatro tempos porque você tem quatro etapas de cada um dele. O motor fica muito bem equilibrado quando você tem quatro pistões, porque cada um está num tempo diferente. E se você observar, você tem sempre dois pistões no ponto mais alto e dois no ponto mais baixo. Então, à medida que eles vão trocando de estágio, você tem um equilíbrio melhor no motor. Alguns motores mais modernos, eles substituíram um desses pistões para manter somente três, e aí esses três acabam ficando mais desequilibrados. Por isso que alguns carros mais novos, eles tem um motor trepidando um pouco mais, porque o motor está desbalanceado, tá? Ok, então isso então o ciclo de produção de potência, ciclo Otto de produção de potência, tá? Então, se a gente então for colocar as etapas idealizadas desse processo, a gente então tem o ciclo Otto, então, ele tem uma etapa de compressão. Então, você tem então aqui a compressão isentrópica.
você tem adição de calor a volume constante. Adição de calor a volume constante, você tem uma expansão isoentrópica. E você tem uma rejeição de calor a volume constante. Como é que a gente associa essas etapas com essas aqui que eu desenhei para vocês? Então, se a gente for pensar na compressão isentrópica, é justamente a etapa de compressão, né? Então, essa é a etapa 2 aqui. É a etapa em que você está com as válvulas de admissão e descarga fechadas, a mistura ar-combustível está dentro do pistão, e o pistão tem um movimento ascendente para reduzir o volume dessa câmara de detonação. Então, você tem esse esforço, esse trabalho sendo consumido pelo ciclo, para que você possa chegar no estágio em que você vai ocasionar a detonação. Essa detonação, para fins de simplificação, é a adição de calor a volume constante. Ou seja, eu estou considerando que a detonação está ocorrendo tão rápida que não dá tempo do pistão se movimentar. Então, você tem a adição de calor, o aumento repentino da energia do sistema se dá pela reação de combustão, e essa reação de combustão está ocorrendo a volume constante. Depois da etapa de detonação, você tem a exaustão, então você tem uma detonação, você tem uma expansão, né, do sistema, e durante essa exaustão aqui, essa expansão do sistema, essa expansão é considerada isoentrópica, ok? Após essa expansão isoentrópica, você tem a rejeição de calor a volume constante. Essa rejeição de calor a volume constante, ela ocorre pela abertura da válvula de descarga, e aí você tem o mesmo volume na câmara, mas você desperdiça o calor através de jogar fora os gases de exaustão, tá? Isso aqui que está ocorrendo na realidade vai estar sendo modelado através dessas etapas idealizadas. Então, nem sempre você vai ter a perfeita encaixe entre uma e outra. A gente considera essas etapas idealizadas para poder tentar mimetizar, né, tentar aproximar isso aqui que está ocorrendo na realidade, tá? Então, a partir dessas etapas idealizadas, a gente consegue fazer algumas contas acerca de qual seria a eficiência, a relação de eficiência para o ciclo Otto, ok? Então, se a gente fizer aqui um balanço de energia do ciclo total, né? Então, se a gente olhar, a gente tem a variação de energia. O ciclo aqui, então, eu vou considerar ele através do balanço fechado, mas você está entendendo que ele é aberto por entrada e saída de ar, mas como ele está em estado estacionário, eu posso fazer o desenho das etapas sempre voltando para o mesmo ponto inicial, porque a entrada do ar não está mudando ali naquelas etapas. Deixa eu desenhar isso para ficar bem claro, tá? Se eu tenho aqui, então, pressão-volume, então eu tenho aqui a parte inicial aqui, seria a parte zero, né, seria a admissão, ou seja, eu faço a entrada do sistema, essa admissão ela é feita como se fosse a pressão constante, idealmente, porque o movimento do pistão é quem está permitindo a entrada dos gases de exaustão, tá? Então, aqui seria o ponto zero para o ponto 1. A partir desse ponto 1, eu vou realizar a compressão isentrópica, então eu vou aumentar a pressão de maneira isentrópica, até o ponto 2. No ponto 2, aqui foi uma compressão isentrópica, é nos pontos 1 e 2 ali no diagrama. Eu vou fazer uma adição de calor a volume constante. Então, se eu estou adicionando calor, o que vai acontecer com o gráfico aqui? Se é a volume constante, eu sei que é uma reta vertical. Então, ela vai aumentar a pressão até o ponto 3 de uma maneira vertical, ok? Então, aqui é do ponto 2 para o ponto 3.
Expansão isentrópica. Então, tem uma outra expansão aqui. Eu vou cair do ponto 3 para o ponto 4. 3 a 4 seria o ponto de expansão isentrópica. Eu estou expandindo, eu estou reduzindo a pressão. E eu faço a rejeição de calor a volume constante. Então, essa rejeição de calor a volume constante é justamente você reduzir de 4 e voltar para 1. Então, isso aqui seria o diagrama esquemático de um ciclo Otto. E aqui essa parte de 0 a 1 e de 1 a 0 é justamente a admissão e descarga, tá? Então, você tem aqui a admissão e descarga e aqui o ciclo propriamente dito com as 4 etapas que eu já tinha colocado aqui para vocês. 4, 1, aí 0 e volta para 1 é quando você tem a entrada e saída do ar ali dentro, ok? Ok, então como é que a gente consegue fazer alguma equação aqui para a gente tentar interrelacionar esse ciclo? Onde é que está entrando e onde é que está saindo calor aqui dentro desse sistema? Então, onde é que está entrando o calor dentro dessas etapas? Se você observar, é onde tem a adição de calor, etapa 2, 3, ok? Então, aqui você tem a entrada de calor. Onde é que você tem rejeição de calor? É nessa etapa 4.1. Tranquilo? A etapa 0 em 1 aqui, eu estou desprezando ela por enquanto, tá? Estou pensando mais, a maior parte da rejeição de calor ocorre durante essa expansão aqui, tá? Expansão não, é durante essa redução de pressão a volume constante, tá? Então isso aqui é calor saindo. Então, algumas equações que a gente pode escrever, a variação interna, a variação da energia interna durante esse ciclo, a gente pode escrever como sendo um balanço do calor que está entrando, menos o calor que está saindo. A gente também tem a entrada e saída de trabalho. Onde é que está entrando o trabalho aqui nesse sistema? Durante a compressão, a gente tem a entrada de trabalho. Então, etapas 1, 2, você tem a entrada de trabalho aqui nesse sistema. Etapa 3, 4, você tem expansão, você tem a descarte de trabalho nesse sistema. O trabalho líquido é dado por essa área aqui. Ok? Então, nesse ponto aqui, então, a gente consegue equacionar o trabalho que está entrando menos o trabalho que está saindo. Essa aqui seria a variação de energia interna de quando você tem a admissão do ar e o despejo do ar ao final daquilo ali. Essa seria a variação da energia interna, tá? Se a gente tem um processo, então, de transferência de calor a volume constante, a gente tem a entrada de calor num processo que ocorre a volume constante. Então, nesse processo aqui, eu posso escrever o calor que está entrando como sendo CV, que multiplica temperatura final menos temperatura inicial. Todo mundo consegue perceber isso? Que é o calor trocado a volume constante. É justamente a variação de energia interna desse fluido. Então, é CV T3 menos T2. O calor que está saindo, se é a volume constante também, então você pode fazer a relação de CV, que multiplica a temperatura final, menos a temperatura inicial. Ok? Ok, então vamos lá. Prosseguindo aqui, se a gente quer desenhar, então, qual é a eficiência do ciclo Otto, a eficiência do ciclo Otto vai ser, então, trabalho líquido dividido pela entrada de calor. Ok? No balanço de energia total aqui da máquina, a gente sabe que o trabalho líquido vai ser igual à diferença entre os calores, né? O calor que está entrando menos o calor que está saindo. Tudo bem?
Então, dessa forma, eu consigo reescrever isso aqui como sendo 1 menos o calor que está saindo, dividido pelo calor que está entrando. Tranquilo? Então, daqui, no ciclo Otto, a gente consegue reescrever aqui, a gente vai ter 1 menos, se eu substituir já aqui o calor que está saindo, o calor que está entrando, vai cancelar os CVs, eu vou ter umas relações de temperaturas aqui, que eu consigo escrever como sendo T1, que multiplica T4 menos T1, dividido por T2, ok? Então, seria algo mais ou menos assim. Se eu sei as relações aqui, entre as temperaturas, tá, interessante. Mas é melhor ainda a gente conseguir escrever isso em termos de razão de compressão. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero escrever aqui R e definir ela como sendo a razão de compressão. Por que a razão de compressão é importante? Porque a razão de compressão é justamente como se fosse o projeto de o quanto você vai comprimir o seu sistema para poder determinar a energia. Então, é o quanto você está disposto a alimentar o seu sistema de energia e ver o quanto que você vai obter de volta disso. Então, a razão de compressão aqui, ela é definida como sendo a razão entre os volumes que você tem em torno de algumas das etapas. Então, é como se fosse o V máximo sobre o V mínimo. E aí, se a gente for analisar quem é o V máximo e quem é o V mínimo, seria aqui na própria etapa de compressão, seria o V2 é o V máximo e o V1 é o V mínimo, tá? Obviamente que máximo e mínimo não é do ciclo todo, tá? Máximo e mínimo é referente à etapa de compressão. Então, se você tem essa definição aqui como que é razão de compressão, a gente consegue, então, pelas etapas 4.1 e 3.2, que são etapas que são adiabáticas, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. A gente pode ver que, como os processos são isentrópicos, e a gente tem essas relações de volume aqui, ó, V2 é igual a V3, porque é um processo isocórico, né? Um processo isovolumétrico que está ocorrendo entre 2 e 3, e entre o processo 4 e 1. 2 e 3, volume constante, 4 e 1, volume constante. Se a gente tem essas relações de volume, a gente vai poder escrever as seguintes relações de temperatura e volume dos processos adiabáticos. Ok? De onde é que eu tirei isso? Eu peguei as etapas 1, 2, que é isentrópica, e 3, 4, que é isentrópica também, e estou pegando a relação do processo adiabático. Para ela ser isentrópica, ela tem que ser adiabática e irreversível. Então, se ela é adiabática, eu posso escrever as equações dos processos adiabáticos para o 1, 2 e para o 3, 4. E eu sei que elas vão ser iguais entre si, porque V2 é igual a V3 e V4 é igual a V1. Então, esse aqui, V2, vai ter que ser igual a V3, e o V4 vai ter que ser igual ao V1. Então, se isso daqui é igual, essa razão de temperaturas aqui que a gente obteve na eficiência também é igual. Então, eu consigo só destacar aqui. Esse aqui vai ter que ser igual a esse aqui. Ok? Então, a gente consegue aqui, com um pouquinho de matemática só, escrever a eficiência do ciclo Otto em função
da razão de compressão. Isso aqui é a razão de compressão. E essa aqui é a eficiência do ciclo Otto. Ok? Ok, o que isso tem a ver com o que a gente faz da vida? Tem bastante coisa a ver, porque essa eficiência dada dessa forma, pela razão de compressão, acaba auxiliando a gente a entender por que é interessante você aumentar progressivamente essa razão de compressão. Se você fizer um gráfico de razão de compressão pela gráfico de eficiência pela razão de compressão, você vai obter algo mais ou menos assim. Então, essa faixa aqui, entre 8 e 12, é a faixa que a maioria dos ciclos Otto opera em termos de razão de compressão. Alguns motores que são flex, né, que utilizam tanto álcool quanto gasolina, podem aumentar ainda um pouco mais essa razão de compressão, fazendo com que você tenha uma maior eficiência, tá? Ó, minha mulher perguntando se eu estava dormindo. Pensou? Você não sabe nem como é que o marido está dando aula. Ok. Então, continuando aqui. Aumentando essa razão de compressão, você consegue ter uma maior eficiência do ciclo, ok? Consegue ser até um pouco maior por causa do uso de etanol quando a gente está nos motores flex aqui no Brasil. Né? Então, quando você tem uma mistura de etanol junto, você acaba aumentando essa razão de compressão como se fosse para poder queimar qualquer coisa que tivesse ali dentro em termos de combustível, ok? E aí é por isso, pelo uso dessa alta razão de compressão, é que você às vezes ouve aquele barulho trelando no motor do carro. Está relacionado também ao alto valor de compressão, da razão de compressão utilizada nesses motores. Então, aquele que você ouve às vezes nos carros pode estar relacionado com esse alto valor de compressão, da razão de compressão. Bom, para a aula de hoje, eu não queria mais encher o saco de vocês com isso. Então, é basicamente o ciclo Otto. A gente vai ver ainda o restante dos outros ciclos. Acaba ficando um pouco mais rápido depois que a gente apresenta o primeiro pelo formato que a gente está utilizando, que é basicamente o mesmo para os outros, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição aí. As provas vão sair um dia aí, anota. Eu estou tentando me concentrar aí para poder fazer a correção, mas falta pouco, tá? Então, valeu aí, gente. Até mais.